Amados irmãos, amadas irmãs, eu quero saudar-lhes com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo a Deus, através do seu Santo Espírito, que me conceda a inspiração e a autoridade e todo o suporte necessário para que eu possa entregar a você algo que é de suma importância. E o assunto é sobre a salvação. A salvação é um assunto muito importante porque diz respeito àquilo que o Senhor Jesus veio aqui fazer nessa terra para que nós pudéssemos ter a oportunidade de termos a esperança de um dia ir morar no céu. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, ela é um plano de Deus para que a nossa vida tenha um propósito, que é a eternidade com Deus. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o plano de Deus de salvação, ele é maravilhoso. Nós sabemos que a salvação, ela é pela graça, não é verdade? Por isso, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ok? A graça do Senhor, numa visão global da salvação, ela provê um substituto. A provisão da graça, ela provê um substituto. Por quê? Porque o homem, quando está na vida sem Deus, ele é culpado por causa dos seus pecados, ele está morto por causa dos seus pecados, morto espiritualmente, ele é inimigo de Deus, portanto, é uma inimizade com Deus, porque os pecados fazem separação entre Deus e o homem, e também o homem ele é escravo dos pecados que ele comete. Então, como é que nós podemos ver? Para efeito de culpa, a culpa do homem, o Senhor foi para o Calvário e o substituiu no Calvário. Então, ele foi, após a conversão, justificado pelo perdão. Para o problema da morte espiritual, o homem precisava ser o quê? Ressuscitado espiritualmente. E o Senhor Jesus, ele é aquele que ressuscita espiritualmente o homem. Então, ele regenerou o homem após a conversão e deu ao homem uma nova vida. Então, o homem estava com problema, que ele estava morto espiritualmente, foi ressuscitado e recebeu a nova vida através do processo da regeneração ou novo nascimento. O homem também estava como inimigo de Deus, e essa inimizade, o trabalho no Calvário foi completo. A morte do Senhor Jesus e sua ressurreição proveu para o homem a reconciliação. A reconciliação, que coisa mais linda! E essa inimizade deixou de existir. E após a conversão, o homem é adotado como filho de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai, filho adotivo. E por último, o problema da escravidão do pecado, o pecado das drogas, o pecado do sexo ilícito, o pecado da corrupção generalizada, enfim. Não importa, ele é escravo daquele pecado, não consegue ser liberto daquele pecado. Então o Senhor, através do seu sacrifício, o Senhor Jesus, ele provê a redenção do homem, isto é, ele tira o homem daquela escravidão. Como é que era o Redentor no tempo antigo? Aquele escravo, ele estava condenado a viver a vida inteira até morrer, escravo daquele seu dono. E o Redentor era uma pessoa mais próxima da família que chegava e dava uma soma de dinheiro e falava assim: eu vou pagar por ele. Então pagava, então libertava ele daquela escravidão. Esse é o Redentor. E como é que acontece com aquele homem que é redimido, com aquela mulher que é redimida pelo Senhor Jesus da escravidão do pecado? Após a conversão, ele é liberto, tem liberdade, mas essa liberdade somente no processo da santificação. Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação.
A santificação, ela é vista após o homem estar na condição de regenerado, ou renascido, ou novo nascido, ou nova criatura. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. João 3,3, se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, essa pessoa regenerada, agora ela tem que se santificar, viver em santificação de vida, para que a sua liberdade continue existindo na sua vida. Então nós vemos que a justificação, ela é maravilhosa, e a Bíblia fala em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Nós somos justificados pela ressurreição e somos redimidos e remidos, reconciliados pelo sacrifício do Calvário. A Bíblia fala em 1 de João 1,7, mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que maravilha! Então, a justificação, ela na verdade, é a situação na qual o homem encontra aquele que vai justificá-lo para si. No caso, o Senhor Jesus. Ele justifica o homem para si mesmo. Os que guardassem a lei no Antigo Testamento, o Antigo Pacto, eles jamais seriam justificados. A lei nunca justificou ninguém. Observe o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Observe que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que pelas obras da lei nenhuma carne vai ser justificada. Agora, vai prestando atenção, o pecado do homem impede que Deus tenha comunhão com ele. É verdade. Se o Senhor Jesus veio para tirar o pecado do mundo, conforme João, Evangelho capítulo 1, versículo 29, significa que não pode haver comunhão o pecado estando presente. Ele tem que ser tirado antes. E como que ele é tirado? O homem tem que se arrepender dos seus pecados, correto? Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não existe como a pessoa, estando na prática do pecado, viver em comunhão com o Senhor. Isso é impossível. Eu vejo muita gente ímpia, pessoas que vivem como as celebridades aí da música pop, do rock, do forró, etc, etc. Essas pessoas, elas falam nos lugares onde elas dão seus shows como se elas fossem servas de Deus, como se Deus tivesse compromisso com elas. Pô, se ela não tem compromisso com Deus. Uma pessoa que vive na vida do tabagismo, do alcoolismo, das drogas, do sexo ilícito, etc. Essas pessoas falam em nome de Deus como se Deus tivesse alguma coisa a ver com elas. Deus está dando uma bênção muito grande para todo tipo de pecador. O pecador respira o ar que Deus dá. O pecador se alimenta da comida que Deus dá. O pecador toma banho da praia, e do mar e do rio e que Deus deu, que Deus criou. Então o pecador já está sendo abençoado. Mas a questão da comunhão, o próprio Senhor Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9, que ele intercede somente por aqueles que são dele. É só você ler na Bíblia. João, Evangelho, capítulo 17, versículo 9. Ele intercede somente por aqueles que são dele. Ele fala assim, eu não intercedo pelos do mundo. Quer dizer, ele quando se assentou à direita do Pai após ressuscitado, depois do 40º dia, a Bíblia diz que ele se assentou como sumo sacerdote. Está lá em Hebreus 7, 25 e Hebreus capítulo 8, versículo 1. Por que ele se assentou como sumo sacerdote? Porque ele tinha o ministério de profeta do seu nascimento até a sua morte. Assim que ele ressuscitou, deu início ao ministério de sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz é interceder pela sua nação santa. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A igreja, os salvos,
são chamados pelo Espírito Santo, usando Pedro, de nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Significa que nós, a igreja do Senhor Jesus, os salvos não são todas as pessoas da igreja. Os salvos são as pessoas salvas que estão na igreja. Será que deu para entender? Vou repetir. Os salvos não são todas as pessoas que estão nas igrejas evangélicas. Os salvos são as pessoas que realmente são salvas, nascidas de novo, que estão nas igrejas evangélicas. Porque a própria Bíblia fala, através da parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, que no dia do arrebatamento teremos virgens loucas, são crentes, pertencem às igrejas evangélicas, participam da ceia, têm cargo na igreja, mas são virgens loucas. E também a Bíblia fala da parábola do joio e do trigo. Então, o primeiro fruto de arrependimento, ele começa dentro de nós. Se o Espírito Santo não conseguir produzir o fruto dele, que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, em nossa vida, significa que nós somos virgens loucas. Se ele conseguir produzir o fruto do Espírito Santo, que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, em nossas vidas, significa que somos virgens prudentes. Aí eu pergunto a você, você é virgem prudente ou você é virgem louca? Você é servo de Deus, mas como? Na condição de virgem prudente ou na condição de virgem louca? Na condição de joio, que parece, mas não é, ou na condição de trigo? A diferença é que o trigo produz pão, o joio não. Significa que, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 14, então nós somos realmente virgens prudentes. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é filho de Deus quem não é guiado pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que são guiadas pela própria cabeça, tem pessoas que são guiadas pelo mundo, tem pessoas que são influenciadas pelo mundo, tem pessoas que dão ouvidos à voz dos demônios, estão na igreja. Sim, porque quem vive praticando os pecados de fornicação, adultério, participando de coisas ilícitas, dando escândalos, sendo pessoas violentas, agressivas, que são espancadores, essas pessoas, elas estão classificadas como virgens loucas, são joios, elas são os escândalos das igrejas evangélicas. Aqueles que dão a de santinho na igreja, mas existem coisas debaixo do tapete, e que mais cedo ou mais tarde elas virão à tona, porque não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. Agora veja bem, os que guardassem a lei no Antigo Testamento jamais seriam justificados, conforme eu já falei em Gálatas 2,16. O pecado do homem impede que Deus tenha comunhão com ele, e a sua justiça não pode ser violada. Claro que não. Portanto, o Senhor Jesus, ao morrer em nosso lugar, satisfez as exigências divinas para a justificação do homem. E quais seriam as exigências divinas para a justificação do homem? Seria exatamente um homem como Jesus, que é o padrão. Ele foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Seu sangue é imaculado, ele nunca pecou. Ele era tão salvador que ele não precisou de salvação. Que coisa interessante, né? Era necessário que Deus fosse justo e justificador simultaneamente. Vamos ver o que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quer dizer, ele era justo, sempre foi, e foi justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a palavra do Senhor, ela nos deixa bem esclarecidos quanto a esse ponto. Quando o Senhor Jesus nos justifica, ele apaga as nossas transgressões, os nossos pecados não serão mais encontrados. Imagine alguém não ter em sua conta corrente o valor necessário para cobrir despesas, cheques que vão cair. E de repente alguém bondosamente deposita na sua conta. Aí já está programado para aquele cheque ou para aquele débito chegar até a sua conta corrente num determinado dia. Vamos supor, você só tem R$1.000, mas vai lá ser debitado para você pagar R$5.000. Alguém chega e deposita R$7.000. Aí você, além de pagar a dívida, você também ainda fica com o dinheiro. Esse alguém, eu estou dando aqui um exemplo do que é ajuda, o que é a justificação do Senhor Jesus.
nesse exemplo ilustra a justificação, porque débito fala de pecado. E quando o Senhor Jesus nos purifica com o seu sangue de todo o pecado, significa que nós não teremos mais débito. Então, nós somos justificados. Eu vou repetir o versículo que eu falei no início, Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, somos justificados pela ressurreição do Senhor Jesus e nossas vestes são mais brancas do que a neve por causa do sangue de Jesus. E esse sangue que não só nos purifica de todo pecado, mas é o sangue que nos comprou, comprados pelo sangue de Cristo. É a moeda de troca, é o sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu e você que é salvo, fomos comprados. E a mercadoria comprada pertence a quem comprou, concorda comigo? E se você foi comprado pelo Senhor Jesus, só o Senhor Jesus pode te dar uma correção. Só o Senhor Jesus pode te admoestar. Só o Senhor Jesus pode te castigar, te punir, me castigar. Só o Senhor Jesus. Tem muitos crentes que, por causa de estar desinformado, parece que não gosta de ler a Bíblia ou não gosta de refletir quando lê, eles estão pensando um monte de coisa. Tem gente até que fica com medo do diabo, né? Crente tendo medo do diabo, crente que diz que tá tendo maldição na sua vida, tem que orar para quebrar a maldição. Gente, vocês aprenderam isso onde? Na Bíblia? A Bíblia não ensina isso não. Escute só. Quando a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo habita em nós, e quando a palavra de Deus fala que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, não existe essa fantasia espiritual de maldição hereditária. Isso é coisa do G12, que é totalmente herético. E se você está vivendo em algum lugar onde tem aquela doutrina do G12, reconfissão de pecados, tem que perdoar Deus, né? E uma série de outras coisas, aberrações como essa, foge daí. Vai para uma igreja séria, ok? Foge daí. Muito bem. Aqui diz também algo interessante. Como é que eu posso manter a justificação? Ao estarmos justificados, a nossa preocupação ou atenção deve se voltar para o fato de continuarmos no estado de justificados. Claro, eu tenho que continuar justificado, mas como é que eu faço isso? A justificação do Senhor Jesus é tão perfeita que nos garante a justificação também em relação ao passado. O passado, o passado que você fez? Não interessa o que você fez. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e você de coração se quebranta e entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará, inclusive, perdoar os seus pecados. Por quê? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe o que eu vou falar para você. Romanos capítulo 3, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados no passado, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Você estava, eu estava, nós estávamos pecando no passado. Nossa vida é dividida em A, C e DC, correto? AC é o quê? Antes de Cristo. Nós não tínhamos Cristo, não éramos salvos, então pecávamos. Éramos filhos das trevas, vivíamos em trevas. Mas o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância, os tempos do pecado. Quando o Senhor Jesus, ele nos transformou, ele ali perdoou os nossos pecados do passado. Então, o importante é entendermos, porque se nós não entendermos, vamos ficar deixando pessoas falando bobagem, besterol, e a gente vai ficar se contaminando e tendo preocupações que não era para ter, caso nós tivéssemos o entendimento das Escrituras. Agora veja bem, a justificação do Senhor Jesus é tão perfeita que nos garante justificação em relação ao passado. E no tocante ao presente, pela fé e através de nosso relacionamento com Deus, estamos correspondendo aos anseios da justificação. Em relação ao presente, olha só, Romanos 8:1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo vivendo segundo o Espírito e não segundo a carne. Por quê? Porque conforme João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que o Senhor Jesus nos diz são Espírito e vida. Nós somos vivificados a cada dia.
Por isso o crente tem que estar sempre lendo a Bíblia, o crente tem que estar sempre orando, jejuando, vigiando, frequentando a igreja, ok? Negócio de Cristo em casa, isso não tem apoio bíblico. Vou repetir. Esse negócio de Cristo em casa não tem apoio bíblico. Eu estou em casa porque eu estou cheio dessas igrejas, igreja problemática, eu fui na igreja A e lá o pastor falou uma coisa que eu não gostei, eu fui na igreja B, alguém pisou no meu pé, eu fui na igreja C e pá. Começa a dar um histórico, um relatório. Meu amado, minha amada, você tem que ir para a igreja não por causa de ninguém, mas por causa do cabeça da igreja, Jesus, tá bom? Glória a Deus, olha para Jesus, aleluia. Agora também, vamos lá. E quanto ao futuro, basta que continuemos tendo fé, submetendo-se ao Espírito Santo a fim de mantermos a justificação nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Veja bem, Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Versículo 23 de Colossenses 1. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Acabei de ler para você Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23. É importante você refletir nessa palavra, porque essa palavra é de Deus. E essa palavra sendo de Deus, ela vai edificar a sua vida espiritual e vai dar a você uma condição melhor de você perceber, a sua percepção das coisas de Deus através dos textos sagrados. Elas serão cada vez melhores, será uma progressão, não é? Uma progressão ou um crescimento espiritual. Quais são os benefícios da justificação? Essa primeira parte dessa mensagem eu estou deixando aqui, daqui a pouco vamos terminar. Não esquenta a cabeça com o tempo, não. Às vezes os crentes eles ficam diante da Netflix ou do HBO assistindo um filme de 2 horas de duração, ninguém fala nada. Mas por causa de alguns minutinhos de uma palavra, o pessoal já fica enfadado. É sinal que quem fica enfadado é porque não está bem espiritualmente. A palavra tem que te dar prazer. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais doce do que o mel. Mas para alguns parece que é fel, né? É necessário que você esteja bem espiritualmente para poder você ter prazer na palavra. Ok? Quais são os benefícios da justificação? Primeiro, cumprimento da lei, segundo Cristo. Vamos ver o que é isso. A lei de Deus exigia perfeita obediência para se obter vida eterna, correto? Mateus 19, 17. Essa eu não anotei. Mateus 19, 17. Ninguém consegue esse resultado, então Cristo não anulou a lei, correto? Mas cumpriu-a em nosso lugar, na condição de nosso representante legal. Quem é que cumpriu a lei para nós? Na condição de nosso representante legal para cumprir a lei? Jesus Cristo. Tu sabia disso? Então está sabendo agora. Mas se já sabia, então está confirmando o que você já sabia. Observe o que diz Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Quem fala isso? Jesus. Mateus 5,17. Ele não veio anular a lei, veio cumprir como nosso representante legal. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Mas agora se manifestou sem lei, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Romanos 3, 21. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Versículo 22. E tudo que é pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13, 39. Sendo assim, somos cumpridores da lei pela fé em Cristo. Logo, estamos justificados através de Cristo. Na próxima parte, eu vou falar sobre relacionamento novo com Deus, ou um novo relacionamento com Deus. Então, fico com essa primeira parte, que é muito interessante, sobre a nossa salvação. Vamos falar sobre vários aspectos da salvação, e é importante que nós compreendamos isto. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitos crentes nem sabem explicar a salvação. Se for perguntar para alguns crentes o que é justificação, regeneração, enfim, eles vão ficar um pouquinho assim, sem noção. Então, assista com carinho, com amor, com paciência esse vídeo, e é para o teu bem espiritual.
quanto mais você souber sobre a salvação e sobre o Salvador e como que tudo isso se processa dentro do nosso coração e com as nossas atitudes, etc., melhor para você, melhor para a obra de Deus na sua vida, ok? Eu sou o pastor Antônio Carlos, o meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Se você puder, por favor, dê um like, faça um comentário, compartilhe e se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, vai ser uma bênção, porque a minha finalidade, o meu objetivo maior é levar uma palavra edificante e esclarecedora para todos quantos puderem, quiserem, se interessarem, porque se eu me interesso pela palavra de Deus, automaticamente eu me interesso pelo Deus da palavra. Deu para entender? Que Deus em Cristo te abençoe.